maior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê. Enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder. E ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Para pacificar o país, o senhor anistiaria o presidente Jair Bolsonaro? Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. Meus amigos, o inacreditável aconteceu ao vivo na CNN Brasil. O jornalista William Vac simplesmente destruiu Lula em rede nacional. Perguntas diretas, dados oficiais, fatos comprovados, e o petista, como sempre, ficou sem saída, gaguejando, tentando enrolar o público, mas acabou passando a maior vergonha da vida. E o melhor, pela primeira vez em muito tempo, um jornalista da grande mídia não teve medo de enfrentar o intocável Lula. Foi pergunta atrás de pergunta sobre corrupção, economia, STF e Bolsonaro. E o resultado? O Lula saiu completamente desmontado. Gente, o que eu vou mostrar neste vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Fique até o final porque você vai ver aqui a entrevista que o PT jamais quis que o povo assistisse. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para vocês. Eu sou o Felipe Câncio. Para você que está chegando aqui agora e não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se aqui. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um de vocês. Então, já se inscreva para participar do sorteio e ative o sininho das notificações. Gente, eu preciso muito que você já deixe o like no início desse vídeo para que o YouTube não venha enterrar esse vídeo. Então, taca o like para esse vídeo, ajude nós aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí no WhatsApp, gente. Porque tudo que eu trago aqui é notícias de relevâncias para abrir os olhos daqueles que estão ainda iludidos com a esquerda dentro do Brasil. E claro, já segue lá no Instagram, @FelipeCâncioOficial. Quando eu for sortear esses R$5.000, vai ser por lá. Então já siga eu lá no Instagram e bora para esse vídeo. William Vac começou perguntando o que ninguém da imprensa teve coragem de perguntar. Presidente Lula, o senhor anistiaria Jair Bolsonaro para pacificar o país? E ali já começou o desespero. Lula gaguejou, desviou o foco, fugiu do tema e tentou transformar a pergunta num discurso vazio, mas Vac não perdoou. Ele insistiu, jogou os números na mesa e escancarou o colapso econômico causado pelo PT. Eu tive o prazer de indicar 6 membros para a Suprema Corte. O senhor se arrependeu de alguma Não me arrependo nenhum. Não me arrependo porque eu nunca indiquei alguém para a Suprema Corte para depender de favor deles. Eu indiquei pelo currículo, pela competência das pessoas e ele foi referendado pelo Senado. Portanto, eu não me arrependo, acho que eles fizeram coisas extraordinárias. A sua própria carreira política recente teve pendurada numa decisão do STF, foi por culpa dela que o senhor foi para a cadeia. O que o senhor faria diferente? Impeachment de ministros do STF, por exemplo, estaria na sua agenda? Deixa eu te contar uma história fantástica. Eu sou, pela primeira vez na história do Brasil, eu sou culpado de ser inocente. E aí nós temos um problema que foi a eleição da Dilma de 2014, quando o candidato que ela derrotou não quis aceitar o resultado. Foi a primeira vez. Eu perdi
3 eleições, eu perdi uma para o Collor, eu perdi 2 para o Fernando Henrique Cardoso, e eu voltava para casa para me preparar para outra eleição. O Aécio não. O Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Quem ganhou 4 eleições seguidas ali foi o seu partido. Quem tinha a caneta ali, nós estamos falando até 2014, para gerar um clima assim ou assado, era o seu partido. O senhor está atribuindo uma essencial mudança de clima político a alguém que tinha o direito de pedir a contagem de votos. Não, as coisas começaram a mudar depois de 2014, depois do golpe que deram contra Dilma Rousseff. Até então a gente vivia numa normalidade. Você nunca tentou derrubar um presidente em lugar nenhum do mundo porque ele não estava bem na pesquisa. Nunca. Ou seja, o que aconteceu é que inventaram uma pedalada. O que o senhor chama de golpe, que foi a destituição da presidente Dilma Rousseff, ocorreu dentro das leis e da Constituição brasileira. É possível, do ponto de vista histórico, chegar à interpretação que o senhor faz. Do ponto de vista jurídico, não. A outra colocação que o senhor faz a respeito de quem são os responsáveis pelo clima atual, a gente pode, de novo, do ponto de vista histórico, debater durante um longo tempo. Mas eu queria voltar a um ponto que o senhor mencionou, a respeito dos instrumentos, e quando o senhor se referiu aos acontecimentos de corrupção no seu governo, imediatamente o senhor abordou o que tem sido sua recorrente argumentação, mostrando todos os instrumentos que levaram à descoberta de um esquema de corrupção inédito. Quem foi o culpado? Posso lhe dizer uma coisa? O culpado à vontade, fomos nós que criamos todos os mecanismos para que nada ficasse embaixo do tapete. Descobriu-se quem é o culpado. Porque tem 2 jeitos para você não ter corrupção. Uma é você fazer decreto, sabe, criando o sigilo dos 100 anos, como está sendo feito agora. A outra coisa é você jogar tudo embaixo do tapete e não levantar o... O senhor tem uma explicação a oferecer ao eleitorado sobre o que aconteceu, quem foi o culpado de tudo aquilo? Olha, eu acho que o culpado foi quem meteu as mãos, sabe, manteve os pés pelas mãos. Qualquer que tenha sido o erro cometido pela Lava Jato, ela, em boa medida, lavou a alma do brasileiro. Ela levou poderosos à cadeia. Ela descobriu e enunciou esquemas de corrupção inéditos no seu alcance e na sua profundidade e na sua ramificação. Isso ocorreu no seu período ou no período do seu partido. Agora, a pergunta é a seguinte: parece razoavelmente provado que boa parte da capacidade de competição dessas empresas, por exemplo, as empreiteiras, se dava por serem beneficiadas por um esquema de corrupção. E é importante dizer para você que quase todo mundo foi condenado, foi solto e saiu com muito dinheiro. Porque a delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Logo no seu primeiro mandato, o senhor teve de enfrentar a questão do mensalão. Naquela ocasião, o senhor forneceu várias respostas para o problema da corrupção. E ao longo da sua carreira como presidente e mais tarde, já sob a Dilma, o senhor foi alterando passo a passo a sua maneira de explicar o que estava acontecendo. O senhor chegou a se referir como uma pessoa traída, o senhor chegou a dizer isso. Isso eu disse em 2005. Pois foi. Eu disse em 2005. O senhor chegou a dizer que não sabia de muita coisa do que estava acontecendo. Qual é hoje a sua versão para o que aconteceu? A minha versão é que algum diretor da Petrobras que reconheceu que roubou, pagou o preço. Tá? Eu não posso dizer que não houve corrupção se as pessoas delataram. Se o Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, reconheceu que fez o erro que ele fez, se outros denunciaram, sabe, de que receberam favor de empresa, essa gente cumpriu uma pena. O senhor tem uma longa trajetória política e uma grande sabedoria popular que o senhor traduz em frases políticas. Talvez a mais famosa em relação ao contexto que o senhor acabou de abordar foi de um ex-presidente da Câmara dos Deputados, que dizia assim: eu quero uma diretoria na Petrobras, mas eu quero uma diretoria que fura poço. Nós temos uma tradição de partidos políticos loteando entre si cargos em estatais e autarquias e órgãos federais. Isto faz parte da história do Brasil, fez parte da sua história. De novo, nós estamos de novo na mesma situação. E fará parte da sua história se você for presidente da República. Não, eu não tenho essa veleidade, nem essa pretensão, nem sirvo para isso. Deixa eu falar uma coisa.
Só completar a pergunta. Desculpe minha falta de cortesia. Não. Pelo amor de Deus, não quero aqui parecer agressivo nem interrompê-lo. Eu só gostaria de pontuar o seguinte. Sim, houve loteamento político nas diretorias da Petrobras. O senhor não sabia disso? Deixa eu lhe falar uma coisa. Acontece na democracia de qualquer país do mundo. Quando você ganha uma eleição, você faz uma composição para ganhar as eleições. O STF, um super protagonista. O Legislativo partiu para cima do presidente e lhe tirou grande parte dos poderes. Agora, o ponto que eu gostaria de abordar, nesses 20 anos, quebrou um contrato social brasileiro. O contrato social brasileiro foi: vamos construir um estado de bem-estar social. Para isso nós temos que promover gastos públicos e nós quebramos. Nós não conseguimos montar um estado de bem-estar social ao longo desses 20 anos. O que o senhor pretende, por exemplo, e tem trazido a público em termos de programas de transferência de renda, valorização do salário mínimo, de onde o senhor vai buscar recursos? Não fale isso comigo, não. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você já parou para pensar quanto que é a dívida pública dos Estados Unidos? Quanto que é a dívida pública da Inglaterra? Quanto que é a dívida pública da Itália? Quanto que é a dívida pública do Japão? Olha, não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Você está lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar e nós precisamos cuidar disso. Há um setor importantíssimo da economia que é a hora da gente abordar agora, que é a produção de grãos e proteínas. O Brasil se tornou um campeão, uma enorme potência nesse setor. O senhor causou considerável irritação nesse setor, que em boa parte forneceu apoio político ao seu principal adversário nessas eleições, ao xingá-los. O que o senhor diria para eles agora? Eu diria o seguinte: nunca o agronegócio teve tanto financiamento como no governo do PT. Nunca. O problema deles conosco hoje é porque eles sabem que no governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. O senhor considera o agro responsável pelo desmatamento? Eu conheço as pessoas de responsável. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês, a maior queda, provavelmente, que já viu na história, ele saiu tentando encontrar quais são as desculpas. Segundo o marqueteiro de plantão lá, o problema é a comunicação. O que eu concordo em parte. Toda vez que o governo comunicar o que ele quer fazer, anotem, é problema, porque tudo é ruim. Impressionante. Eu vou ajudar o PT. Sabe que está faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara para ver se ele acorda para a vida e muda o rumo, que o presidente Lula precisa fazer. Vocês não vão fazer? Vocês estão preocupados em bajular o presidente e não dizer a verdade para ele? Eu vou tentar dar uma ajudada para a bancada sobre quais seriam os feedback negativos. Primeiro, mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro legítimo desta herança. Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando: pega ladrão. Mentiroso com Tomás. Faz isso o tempo inteiro. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece para o presidente, perde popularidade. Uma primeira dama que fala problema, cidadãos e faraona, esbanja dinheiro público e aparece em vídeo às 6 horas da manhã, acordou o coitado cinegrafista para fazer ela, fazendo uma caminhada mequetrefe, chamando para o carnaval, ouvindo Margarete Menezes, enquanto o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, é rir na cara do brasileiro. Sugiro que o presidente peça para a primeira-dama ser um pouquinho mais discreta. O terceiro feedback negativo é um pouquinho mais tranquilo, que esse papinho assim de tudo de bom que acontece é mérito meu, tudo de ruim que acontece é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro, isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Esse troço de culpar terceiros de tudo que é ruim que acontece nesse governo, e vamos combinar, todo dia acontece alguma coisa, já não cola mais. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Isso já está começando a pegar mal. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. O que eu presumo, que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar metade da população, 100 milhões de brasileiros, de nazistas e fascistas, também não melhora a popularidade. Os 39 ministros ruins também é um problema, que deve ser resolvido. O ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade.
Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. Pelo menos parece que a ministra pior de todas ali, não é pior, é difícil, né? Mas das piores, a Anísia Trindade parece que vai ser trocada por alguém competente, coisa que ela absolutamente não é. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. A diferença entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro é que o presidente Bolsonaro nunca disse que era líder. Ele nunca trouxe para si uma liderança que ele jamais teve e nunca mentiu para a população dizendo que ele era líder mundial, diferente do presidente Lula, que faz isso todo dia e não o é. Xi Jinping é boa. O que é uma coisa interessante. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e falo em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem facínora. E ainda a deputada vem me dizer que Lula trouxe Xi Jinping aqui. Eu estou te falando que é uma realidade paralela. O presidente Lula fez uma entrevista coletiva, ele falou uns 5 minutos, ele falou 20 vezes a palavra democracia. A palavra democracia na boca do presidente Lula é vazia. Ela não tem sentido nenhum. Ele nem sabe o que significa a palavra. Eu não vou falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Eu não vou falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, com a Fernanda Torres, conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado e que tem que ser punidos os culpados, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns do 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia, picanha virou homenagem. Já entendemos de uma maneira clara. O brasileiro médio não consegue comprar laranja, que é a fruta mais barata que você pode comprar no supermercado. Passagem aérea, que o Lula falou que o pobre ia voltar a andar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no prumo que está, no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Já valia alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas da bancada, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso, a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruinzinho. O governo é muito ruinzinho. Tem que fazer muita pirotecnia para conseguir vender esse troço como alguma coisa bonita. Não existe no mundo trabalho mais difícil que ser parlamentar da bancada do Partido dos Trabalhadores. Os senhores deveriam ganhar um adicional por ter que subir aqui e defender este governo, hein? Esse governo vai destruir o país. Destruiu em 2014 e vai destruir se continuar desse jeito. Então, eu confesso mesmo que eu admiro a coragem do Partido Trabalhador subir aqui para defender o governo Lula. Sofia, eu já lhe disse, todo problema de comunicação do seu governo é o presidente Lula se comunicando. Se o presidente Lula se comunicar, pode anotar, deu problema. O Sidônio resolveu que o presidente Lula tem que ir pro TikTok. Tá tudo certo. Por incrível que pareça, eu até tô achando que o Pimenta, que era incompetente, nem era tão ruim assim, porque o Sidônio é bem pior. Levou o presidente Lula e deu para ele um microfone. E o presidente Lula foi pro Nordeste e ontem resolveu falar sobre combustível e preço dos combustíveis. Fez o que ele sabe fazer. Jogou a culpa da incompetência dele para terceiro. Abre aspas pro Lula. Mas quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou. E nem sempre é a Petrobras, porque cada estado e cada posto tem liberdade de aumentar a hora que quer. E os impostos pagos são ICMS para os estados. Ou seja, ele responsabilizou os governadores, ele responsabilizou os distribuidores, ele responsabilizou o pobre do dono do posto de gasolina, não responsabilizou a Petrobras, não responsabilizou o Custo Brasil, passou pano para a ineficiência estatal, culpou os governadores de aumentarem o ICMS, mas deixou passar batido
quando ele assumiu a presidência da República, os impostos federais sobre os combustíveis eram zero. O presidente Bolsonaro deixou zerado. A culpa de terceiro. O Lula não pode abrir mão dos impostos federais sobre combustível, porque ele precisa desse imposto para financiar a gastança. Mas culpar governadores, ele é campeão. Abre aspas para Lula. E eu estava dizendo para a máquina que é importante informar a população disso, para o povo saber quem xingar na hora de que aumenta, para o povo saber quem é o filho da mãe disso. De cada R$100 que vai para o tanque de combustível do consumidor, R$36 ficam com a Petrobras, R$11 fica com o governo federal, R$23 ficam com os governos estaduais, R$28 ficam com os intermediários, e os intermediários aqui, até onde eu sei, a gasolina não se teletransporta da Petrobras para o tanque do combustível do carro. Ela precisa de transporte, ela precisa pegar na refinaria, levar até o posto de gasolina, alguém tem que abastecer o carro, porque no Brasil é obrigado todo posto a ter frentista, não existe autoatendimento em posto de gasolina no Brasil. Esses intermediários ficam com R$28 e apenas R$2 é o lucro deles. E o presidente Lula diz que o problema da gasolina não é a Petrobras, incompetente, não é o governo federal perdulário, é o pobre do empresário que põe o dinheiro dele para fazer um posto de gasolina, para botar uma distribuidora de combustível e que carrega todo o ônus. Discurso populista e rasteiro. Não apresentou uma única proposta para resolver o problema do combustível. Aliás, não apresentou nenhuma proposta como redução de impostos federais. Mas ele não pode reduzir impostos federais porque ele está com as contas públicas em petição de miséria. Mas pode prometer gás de graça para 22 milhões de famílias, que vai custar ao ano 13,6 bilhões de reais. Quem vai pagar? Ele não, porque como ele só tem déficit e ele só toma dinheiro emprestado, ele vai deixar essa conta para as gerações futuras pagar. É isso que ele vai fazer. Outro assistencialismo populista. Não resolve o problema da pobreza no Brasil, que no governo dele não acabou, muito pelo contrário, segundo o próprio presidente. O que não falta no Brasil são pessoas pobres. Você não ouve o presidente falar num futuro de país, você não ouve ele falar falamos em educação aqui, melhora da qualificação da mão de obra, incentivo ao empreendedorismo, só assistencialismo barato. O presidente Lula não tem interesse nenhum em acabar com o assistencialismo. Pelo contrário, ele trabalha e luta para manter a dependência do homem ao Estado, porque ele sabe que quanto mais dependente tu for do Estado, maior a probabilidade de tu votar no governo do PT na próxima eleição presidencial. Continuando esse circo de horrores que o presidente Lula está promovendo no Nordeste, ele resolveu falar de ovos. Abre aspas para Lula. Eu estou comendo, sabe o que agora? Ovo de ema. Elas botam o ovo, olha, no tamanho da cabeça de vocês. Presidente Lula humilha o pobre de um jeito diferente. Vocês estão observando aqui. Até onde eu saiba, comer ovo de ema é crime, se o produtor não tiver autorizado pela IBAMA. Poderia dar uma investigada. Ele disse que ele também quer comer ovo de jabuti, o que também é crime. E mais, ele disse, abre aspas para Lula, estou comendo agora ovo de pata. Ovo de pata diz que tem mais substância. Comeu um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica para vocês, são jovens. Vocês são jovens e vocês são pobres. Era o que ele queria dizer. Até porque ovo de pata é 75 conto, meia dúzia. Então o Lula pode comer ovo de pata. As pessoas que estavam na comício lá, naquele show de horrores, não podiam comer ovo de pata. Logo, o pobre não vai nem poder comer ovo de galinha. Os ovos aumentaram 50% nos últimos dias. Culpa da especulação? Aliás, culpar a especulação, culpar o calorão, culpar os Estados Unidos, mas não culpar o excesso de regulação. Semana passada saiu a notícia de que o Ministério da Agricultura fez valer uma portaria que obriga todo produtor de ovos a colocar em cada ovo a data de validade do ovo. Ovo por ovo. Tem sentido? Não. Qual é a solução do presidente Lula e desse governo incompetente para melhorar ou baixar o preço dos ovos? É dificultar a oferta. Porque o pequeno produtor de ovo vai cair no colo de quem? Do atravessador, do distribuidor e da grande indústria. Como que por coincidência a JBS concluiu a compra da Mantiqueira, a maior produtora de ovos da América Latina, semana passada? Mas olha só, deve ser coincidência. Não há nada para investigar aqui. A maior produtora de ovos da América Latina, uma das maiores do mundo. Negociação que foi começada há um ano atrás, terminou semana passada. Não adianta. É uma enxadada, uma minhoca. Toda a maracutaia desse governo tem os irmãos Batista envolvidos. Brasil de Lula voltou, Brasil das negociatas e do Brasil das coincidências. Sempre a favor, obviamente, dos amigos do PT. Só pra mim também dar uma encerrada, eu nem acredito que eu vou dizer, que o Paulo Pimenta, no meu entender, consegue ser melhor do que o Sidônio, troço mais horroroso que eu já vi assumir a comunicação de qualquer governo. A ideia de que o presidente Lula é um prefeito tiktoker, no estilo João Campos do PSB, do qual o Sidônio foi marqueteiro, talvez não dê certo. Aliás, provavelmente não dá certo. Uma das ações que o Sidônio fez junto com a Janja foi redirecionar dinheiro dos grandes meios de comunicação para blogueiros amigos. Vou dar um nome aqui. Sites amigos de Lula. A reação foi imediata. 24% de aprovação. Quem não pulou da barca ainda tá no beiral. Louco
para desembarcar desse governo incompetente. Vai terminar com 10% de aprovação. Nosso papel é terminar com 0. Dia 16 de março tem manifestação. Vamos ajudar a dobrar a meta. 24 é muito. Muito! Aí a Janja, pelo jeito, manda e desmanda no Palácio do Planalto, resolveu dizer, menos dinheiro para Globo, mais dinheiro pro Diário do Centro do Mundo, ou do Brasil 247. Resultado, a Daniela Lima, porta-voz do regime, pulou da barca e resolveu desancar o governo. Começou pela Janja, dizendo que a Janja isola o presidente Lula das reuniões, proíbe reuniões políticas no Palácio da Alvorada. Proíbe! Não, aqui é a minha casa. Bem típico de petista, pegar a coisa pública e dizer que é dele. E aí o presidente Lula está esperado, já viajar, para poder fazer reuniões políticas. O Cacai, que é um dos caras do Prerrogativas, lá um advogado do Prerrogativas, também disse que o presidente Lula está isolado. E quase disse, não usou essa palavra, mas sequestrado. A responsável pelo isolamento é Janja. Eu até acho, sinceramente, que pro PT é bom isolar o presidente Lula, porque quando ele vem a público e fala, você já vira o desastre, né? Fala de ovo, de pata, terceiriza a culpa, fala, a senhora lá que não tem dente, tem 50 anos, então não tem vergonha de ser desdentada. Eu já falei que o Lula humilha o pobre de uma maneira diferente. Continuando essa, digamos, expose do governo PT, a Daniela Lima falou da reunião fatídica que começou a derrocada da popularidade desse governo, que foi a reunião do corte de gastos, onde se decidiu também anunciar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O Haddad foi contra. O Sidônio convenceu de que esse era o caminho. E o Lula comprou a versão do Sidônio. Quando ficou decidido que iam divulgar os 5 mil reais, o Haddad pediu para todo mundo sair da sala que ele tinha que fazer uma conferência ou uma audiência com o presidente. Ficaram na sala Lula, Galípolo e Haddad. E pediu para o Galípolo dizer para o presidente o que ia acontecer. E segundo a Daniela Lima, o Galípolo avisou o presidente que o dólar ia passar de 6 reais. Eu já sabia que o Haddad era incompetente, incapaz, mas não sabia que ele era covarde e cagueta. Só tinha 3 na sala e a Daniela Lima sabia o que estava sendo falado lá. O Haddad realmente é o símbolo do governo petista. Perdido, covarde, incompetente e cagueta. O seu presidente foi julgado, condenado em 3 instâncias por 9 juízes. E eu já vou falar sobre o fundo de pensão da Previ, que o TCU mandou abrir um estudo para saber por que aquele incompetente do Fukunaga conseguiu fazer uma perda o ano passado de 14 bilhões de reais. Este é o número. Num fundo de pensão, quando o cara foi nomeado, eu disse, vocês estão de brincadeira que vocês vão botar um sindicalista formado em história para gerir o fundo de pensão depois de tudo que o PT fez com os fundos de pensão em 2015 nesse país. 113 bilhões de reais de perda. Compraram o título da dívida venezuelana, compraram o título da dívida argentina, compraram o título da Sete Brasil, compraram o título das empresas X do Henrique Batista, acabaram com os fundos de pensão, o Postales quebrou, o Previ teve a capacidade de render 2%. Este partido que fala em ficha limpa, cujo presidente foi condenado por corrupção de maneira unânime, eles vêm aqui pregar a moral de cueca. Isso é uma palhaçada, isso é brincadeira. Lawfare. Este é o nome do processo de perseguição política usando as instituições do Estado. Pelo menos a deputada Sofia Cavedon teve a hombridade de ser honesta quando falou dos reféns de 8 de janeiro, dizendo que eles depredaram o patrimônio público, que eventualmente alguém se filmou defecando em alguma coisa. Não quero dizer para a senhora que a senhora tem colegas da sua ala ideológica que também fizeram isso no parlamento aqui em Porto Alegre. Nós temos que ouvir que essas pessoas que depredaram o patrimônio público devem ser condenadas a 17 anos de prisão. Uma pena maior que o presidente Lula tomou de 9 anos depois do mensalão. O deputado Jefferson Fernandes disse que o presidente Bolsonaro roubou aqui. O deputado Nicolas Ferreira disse que o presidente Lula era ladrão e ele está sendo investigado pela Polícia Federal. O presidente Lula foi condenado por isso. O presidente Bolsonaro, os caras não acharam nada que diga que o presidente Bolsonaro desviou 1 centavo. O presidente Lula ganhou 3 relógios, um deles foi do Gaddafi, e outro que ele ganhou, usa no pulso, custa 80 mil reais. O presidente Bolsonaro está sendo culpado por ter ganho um Rolex e não ter devolvido. O presidente Lula usa o relógio que ele ganhou no pulso, um Piaget de 80 mil. Esta é a lei. Para mim, os rigores. Para Lula, qualquer coisa. Está liberado, ficha limpa, ele e João Vacari Neto, o ardiloso arquiteto dos rombos do fundo de pensão, que hoje ainda tem influência na Petrobras e tem influência na indicação dos gestores de fundo de pensão do Brasil. 2,1% foi o rendimento do fundo de pensão conservador da Previ em 2024, sob gestão do Fukunaga. Vou repetir de novo aos funcionários do Banco do Brasil que votaram no Lula, aos 2 tipos. Os que fizeram L
Bem feito. Toda a poupança de vocês vai ser dizimada por um governo que despreza o conhecimento público e põe um incompetente sindicalista para gerir o maior fundo de previdência desse país de quase 240 bilhões de reais. Já os funcionários do Fundo de Previdência da Previ, que são funcionários do Banco do Brasil, que infelizmente não votaram nesse governo incompetente, os meus sentimentos, porque vocês vão ter suas poupanças dizimadas, porque Lula resolveu botar um incompetente, um sindicalista, um companheiro, 14 bilhões. TCU aprova a abertura de auditoria em caráter de urgência sobre a gestão da Previ, do plano 1 da Previ, que acumulou prejuízo de aproximadamente 14 bilhões. É isto que nós estamos discutindo. Outra coisa que eu já falei é que o problema do governo Lula não é a falta de comunicação. O problema do presidente Lula é quando ele se comunica. Se o Sidônio Palmeira foi chamado para tentar resolver o problema de comunicação e vai fazer o presidente Lula falar em entrevista coletiva, eu já vou dizer para vocês que a estratégia está redondamente equivocada. O presidente Lula falou o seguinte: uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Que bom, né? Agora o presidente Lula resolveu ser coach de finanças pessoais. Quando nós tentamos aprovar ensino de finanças pessoais nas escolas públicas, a bancada da esquerda foi contra. Se você já ler o Pai Rico, Pai Pobre, vocês vão descobrir que o pai rico é o pai de um amigo do autor que ensina para eles como lidar com dinheiro. Porque o autor era um pobre e o pai dele não sabia sobre finanças. Vocês sabem dizer quem é o pai pobre da população carente desse país? Quem é o pai rico da população carente desse país? Quem é que é o pai ou quem é que é aquele que ensina a pessoa da periferia como ela lida com dinheiro? Porque eu ensino meus filhos como lida com dinheiro. Não só não tem, como a esquerda tenta vetar qualquer iniciativa de nós ensinarmos a população mais pobre a tomar decisões financeiras inteligentes. O que é impressionante é como nós saímos do brasileiro vai ter picanha passada na farinha com a cervejinha gelada, para se não tiver dinheiro e tiver caro, você não compra. Eu já tô rezando em inglês para ver se a bênção cai em dólar, porque com esse câmbio, do jeito que tá, não dá mais para aguentar. Se nós deixarmos o PT continuar com esta pegada, se nós deixarmos o PT continuar acabando com 5,80, eles acham que é barato. Tem gente que vive no mundo da fantasia. O governo está preocupado com a repercussão do custo do alimento, porque o custo de vida no Brasil subiu muito. Os alimentos subiram quase 10%. A Black Friday, o item mais vendido na Black Friday foi comida. Tinha anúncio parcelando a picanha. O Luiz Marinho já deu a sugestão de trocar alface por chicória. Há poucos dias atrás, o Rui Costa disse: não tem laranja, troca a fruta. Laranja é a fruta mais barata que tem. Se eu não tenho dinheiro para comprar a fruta mais barata que tem no mercado, eu vou comprar o quê? Vento? Muitos brasileiros duvidam dos dados oficiais, porque o presidente Lula, assim como botou incompetentes na Petrobras, como botou incompetentes em todas as estatais, como botou este incompetente gerir a Previ, ainda deu para ele o conselho da Vale, como botou incompetente na Postales, botou também o incompetente no IBGE. O Postman é tão alinhado ideologicamente a este governo, e quando ele foi nomeado, eu disse que quando ele e a estatística se encontrassem, eles teriam que ser apresentados, porque o Postman não conhece a estatística básica, de que isso seria um problema, porque logo a credibilidade dos números divulgados na economia brasileira seria colocada em xeque. Ainda nós temos, como o IBGE é uma instituição do Estado e não de governo, ainda nós temos um corpo de funcionários públicos que estão querendo demiti-lo ou querem a troca desse incompetente, que inclusive é gaúcho aqui de Venâncio Soares, querem tirar o Postman para colocar alguém que sabe efetivamente o que está fazendo. Existe uma diferença entre os dados divulgados pelo IBGE, seja de inflação, seja de taxa de desemprego e de crescimento da economia, e o sentimento real da população. Baitaca deu uma entrevista esses dias na GZH dizendo qual é a quantidade de shows que ele teve cancelados nos últimos 2 meses, mais de 300. Perguntaram, mas por quê? Diz que porque a pessoal não tem dinheiro. Esta é a realidade que a economia brasileira e que o povo brasileiro e que a população brasileira hoje sente muito a questão do custo de vida causado por uma política econômica que não tem absolutamente nenhuma chance de dar certo. Esta política econômica é falha, ela é ruim e ela provoca exatamente isto: a perda de poder aquisitivo, principalmente da classe social que o PT jura de pé junto que defende. Meus amigos, o jogo virou dentro da própria mídia. Pela primeira vez, um jornalista de peso teve coragem de falar verdades na cara do Lula, sem roteiro, sem censura e sem medo de perder o emprego. E o resultado foi claro. Lula foi desmascarado ao vivo, sem argumento, sem números e sem moral.
William Vac falou que milhões de brasileiros queriam dizer há anos. Fez o que a grande imprensa deveria ter feito desde o início: enfrentar o poder com coragem. E a grande verdade é só uma: quem tem argumento, vence. Quem tem mentira, gagueja. E ontem o Brasil inteiro viu quem é quem. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Lula vai ter coragem de voltar a encarar uma entrevista assim? Ou vai continuar fugindo da entrevista e se escondendo atrás de jornalistas amiguinhos? Comenta aqui embaixo. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para o YouTube não enterrar a verdade e participa do sorteio quando a gente bater 1 milhão de inscritos. Porque aqui a gente mostra o que a mídia tenta esconder. Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!